Eu convido você agora a se colocar em pé comigo, abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Muito obrigado pelos que oraram pelos meus filhos, eles já estão bem. Teve uma recaída essa semana, a Camila não tinha completado o tratamento, mas completou, está melhor, de volta agora. Graças a Deus, vocês vão poder vê-los também correndo pela igreja. Gênesis 15, verso 1 diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Oremos uma vez mais. Pai, continue conosco, com a sua doce presença, e também continue com as nossas crianças que recebem agora a palavra da verdade. Abençoe cada professor, cada professora, e que todos os nossos pequeninos sejam nutridos pelo teu amor e mensagem. E também agora abra o nosso entendimento para ouvir a tua voz um pouco mais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Neste mês de adoração e gratidão pelos 75 anos da IBP, nós iniciamos na semana passada uma série de reflexões sobre o tempo, presente, passado, futuro. O que passou e a minha gratidão, o tempo que está diante de nós, o presente e o futuro, se o Senhor assim permitir. Nós também refletimos nas duas primeiras partes sobre qual é o nosso papel diante do tempo, quais as possibilidades do presente, o que Deus está nos apresentando, nos desafiando, aqueles nossos desejos, os nossos sonhos, ou o que gostaríamos de atingir. E nesta manhã, o convite é para que eu e você entendamos um pouco mais do processo que acontece na manifestação do tempo e do espaço, onde não só sonhos, realizações, lembranças acontecem, mas onde a minha e a sua fé é desenvolvida. E à noite, eu te encorajo a vir, nós vamos ser encorajados a sair das nossas tendas de conforto para contemplar os céus, a natureza e as lembranças e aquilo que Deus coloca diante de nós. Tudo isso para quê? Para nós enxergarmos o que Deus tem para cada um de nós. Não só na nossa individualidade, mas também na vida da igreja, continuando após esses 75 anos de vida. E o nosso personagem nesta manhã é Abraão. Patriarca do povo hebreu, ele aprendeu a ter fé quando a fé ainda não era sinônimo de espiritualidade. Não estava na mídia social da época a ideia de fé igual a espiritualidade, tudo era novo, tudo estava no início. Tinha sim algumas memórias, alguns conceitos, que eram conceitos transmitidos de maneira oral. Deus havia pedido fé para Adão e Eva. Olha, Adão e Eva, acredite na minha palavra, não escrita, mas dita. E a palavra era, isso que está diante de você, você pode fazer, aquilo outro você pode fazer, mas existe uma cláusula e aquela cláusula deve ser obedecida. E aquele primeiro casal não deu crédito à palavra de Deus, preferiu a voz da serpente. Isso não é um erro que veio e que aconteceu somente com o primeiro casal.
Esta é a forma natural, infeliz que acontece. Os que vieram na sequência de Adão e Eva, inclusive eu, inclusive você, nós prosseguimos numa luta entre dependência e independência de Deus, entre ouvir a voz de Deus, ouvir a voz da serpente, ouvir o canto da terra, ouvir a voz da sociedade, ouvir a voz das influências, ouvir a voz dos meus dramas e por aí vai. E aí passa o tempo e vem na sequência outros personagens e todos eles vivendo este conflito até que um se sobressai. Aparece de repente Noé, que prefere ouvir a voz de Deus, que prefere ter fé, dar crédito à palavra de Deus, o que resulta naquele momento na salvação não da sua própria vida, mas da sua família, diante de um momento que Deus preferiu punir, exterminar e reconstruir do que transformar o ser humano. Olha que ponto chegamos. Deus, que conhecemos como Deus de graça, de favor, de transformação, naquele momento olha e fala, não há transformação, eu tenho que finalizar, terminar, exterminar, para reconstruir uma nova possibilidade de gente que talvez adquira, talvez creia. E após Noé vem Abraão, que nos é apresentado como um homem que foi desafiado a crer. Agora, crer no quê? Ele foi desafiado a ter fé num projeto que não era dele. Ele não foi aquele que orou e Deus falou, então você está com esse projeto, eu vou te abençoar, vou expandir, vou te prosperar. Nada disso. O projeto foi inventado por Deus, que iria acontecer numa agenda que também não era do homem, era do sagrado. A agenda então não estava em suas mãos. Abraão foi desafiado a ser pai de muitas nações, quando não era pai nem de um só filho. Mas a pergunta que vem é, se ele se tornou o patriarca, o pai da fé, como é que ele aprendeu a ter fé? Como que ele aprendeu a acreditar nos planos de Deus, divididos por Deus para ele? E a resposta está no desenvolvimento de dois elementos que são esses que eu quero compartilhar com você. E o primeiro é a paciência. A paciência de quem ouviu o que aparentemente não buscava ouvir, tendo que também esperar pela manifestação daquilo que ele escutou. Ele ouve, e quando ouve, ganha a palavra paciência. Paciência porque não vai acontecer agora só porque você ouviu. Perceba, Abraão então entende que a fé estava condicionada ao tempo de espera, tempo de materialização, tempo de esperança. A Bíblia não nos fala, não afirma que ele com sua esposa, apesar de viverem a antítese do mundo antigo, que era crescer e multiplicar, a normalidade de ter vários filhos, porque não havia, obviamente, os métodos contraceptivos que hoje nós conhecemos. Eles se sentiam, então, no mínimo, naquele cenário diferente dos demais que possuíam muitos filhos. Mas nós não percebemos na narrativa bíblica que isso era uma agravante a ponto de colocar o casal um contra o outro. A Bíblia não descreve Abraão e Sara dizendo e brigavam, e um culpava o outro porque você não me dá filhos, ou é você, ou sou eu, ou somos amaldiçoados. Pelo contrário, não há frustração, não há pé de guerra diante disso, há só o ponto, há só o evento, há só a situação. Ao contrário disso, nós percebemos na vida do casal até mesmo o que poderíamos chamar de um ciúme preventivo, eu prefiro chamar de uma omissão mentira, mostrando o amor de Abraão, que quando a Sara tinha 65 anos ali no Egito para fugir da fome, ele prefere omitir, mentir, dizendo que ela não era sua esposa, mas sua irmã, alguém que protegia nesse estágio da vida. Um ciúme protetivo. E nesse cenário, então, de ser diferentes, mas viver sem a frustração que causa briga, pelo menos que conheçamos, ele ouve a convocação do Pai, o Pai Celestial, e o Pai diz para ele desde o início, você então vá porque você acredita no meu chamado, no meu mandado, na minha declaração de que você deve ir. E você vai porque existe em você, na continuidade do que você é, não só um povo, mas uma terra, os dois, povo e terra.
E acreditando, ele vai, acreditando, ele prossegue, como filho de um Pai celestial, um Pai que ele não vê, um Pai que ele ouve, um Pai que ele ouve em visão, um Pai que ele ouve de algumas outras formas que não sabemos exatamente como Deus manifestava sua voz para ele, e levado pelas mãos de Deus, ele vai para o incerto. E eu particularmente creio, você pode discordar totalmente, eu creio que essa parte não foi tão difícil. Falar isso para um povo que já entende o que é ser nômade, o que é ser, em outros termos, quase que gypsy, egípcio, de sair, de viajar, de morar em outros lugares, não é um drama tão grande quanto para mim e para você. Era parte da vida sair, se aventurar, desbravar, conhecer. Principalmente também digo isso e acredito nessa tese porque ele ouviu a Deus. E quando nós ouvimos a Deus, nós somos fortalecidos, não é assim que nós falamos? Deus falou comigo. E se Deus falou comigo, você tem outra coragem, você tem outra força que aquele que não ouviu não tem. Se Deus falou com você, você tem algo a que se segurar. O problema é quando Deus não fala, aí nos sentimos completamente impotentes. Então eu acho que, por ter ouvido a voz de Deus, ele foi com uma certa facilidade. O problema é quando, mesmo após Deus ter falado, começa a dar errado. O problema é quando o que Deus falou começa a demorar para acontecer. O problema é quando nós percebemos que existe uma espera e essa espera é sufocante. E a espera é sufocante e os céus estão aparentemente em silêncio. E é nessa hora, no desenvolver forçado da paciência, porque eu não acredito que ninguém diga, Senhor, eu quero paciência, estou aqui com um sorriso nos lábios, esperando pacientemente do Senhor. Eu ainda não conheci essa pessoa, se você me conhece, me apresente. Mas no desenvolver forçado da paciência, é que a fé é adquirida. A fé, então, é adquirida nessa espécie de sofrimento que espera, que angustia. E Abraão aprendeu a ter fé, então, para esperar ou esperando o que, repito, ele não havia pedido como projeto de vida, que é filho, consequentemente povo, consequentemente terra, porque se tem povo tem que ter terra. Pelo contrário da ordem natural dos fatos, ele aprendeu a ter fé esperando pelo que Deus pediu para ele. Todos nós passamos por estes momentos. Eu e você nos deparamos com situações que eu jamais gostaria de enfrentar, e você também diz, eu jamais gostaria de enfrentar essa situação. É quando falamos, não foi esta vida que pensei para mim. E esses momentos não são fáceis, esses momentos carregam com si angústia e medo. Esses momentos são caminhos solitários, são caminhos que desgastam a vida. Diante, principalmente, do que não pedimos, é ainda pior, porque diante do que pedimos, eu ainda digo, eu sei que isso vai me levar para aquilo, eu pedi porque tenho um plano, mas diante do que eu não pedi, a angústia é muito maior. Mas parece ser nesse momento que a fé é desenvolvida, no desenvolvimento forçado da minha paciência. Na espera do que pedi ou não pedi, daquilo que veio sobre mim, daquilo que vai me acrescentar ou não. E esse desenvolver forçado na minha paciência me faz parecer um pouco mais com aquilo que a palavra diz que eu devo ser, que é um justo. E esse justo deve viver pela fé que possui. E nesse processo, quanto mais ele demora, onde a paciência parece ser primeiro o que se desenvolve, acontece o desdobramento do segundo item. O segundo item é a resiliência. Palavra que ilustra a capacidade não só física, mas material, ou de um material que, ao ser deformado, retorna à sua posição ou sua forma original. E que no comportamento humano é um pouco pior. Pior porque uma coisa é eu dar uma martelada numa borracha e ela se comprimir e depois ela voltar. Uma coisa é Deus dar marteladas em mim. Uma coisa é eu encontrar com o caos que eu não esperava, com os traumas, com as frustrações, e eu absorver o impacto disso tudo e aprender com ele, e mudar com ele, ser transformado com estes impactos, e prosseguir dizendo, eu continuo em pé diante do Deus que acredito, diante da vida que eu tenho. Os que são aqui mais velhos e assistiram filmes, principalmente da série que eu particularmente gosto muito, Rocky Balboa, lembram disso? Mais novos, assistam.
Desde o início, aquele boxeador da Filadélfia mais apanhava do que batia. Você se lembra? A gente gostava de ver. Ele apanha e fica em pé, esperando o que vai acontecer até o término disso. Alguma coisa esperávamos a cada filme. E quando chega lá no 6º filme, 2006, estamos falando, ele faz uma definição que eu acho que é uma das definições mais populares da cultura popular e mais lindas, de tão simples que é, sobre resiliência. E ele começa num diálogo que ele está tendo ali no filme com seu filho está passando por momentos de dificuldade e entra a figura de quem? Do pai. O pai que está vendo os outros colocarem o dedo no nariz do seu filho e o seu filho se sentindo para baixo, se sentindo fraco. O seu filho querendo fazer aquilo que fazemos quando a paciência está acabando, nós começamos a transferir a culpa para alguém. É por sua causa que eu estou assim. É porque você fez isso que eu estou assado. Ninguém mais pensa em manter-se de pé, mas eu preciso arrumar um bode expiatório, no mais exemplo de Yom Kippur, de dia de perdão. Alguém que eu transfira a minha culpa, mande ele para o deserto e fale, culpado, safado é você. Eu não, eu estou bem. E a sua declaração é linda, e ele fala, the world ain't all sunshine and rainbows. O mundo não é só o sol, não são somente arco-íris, o mundo é um lugar muito nojento, muito triste. Não importa quão forte você seja, no mundo você vai ser afetado e abatido. E a ideia é colocar você permanentemente nos seus joelhos. Eu não acho que ele se referia à oração aqui. Você... Ninguém, nenhuma força estranha ou conhecida vai bater tão forte em alguém como a vida vai te afetar. Mas o importante não é o quanto a vida vai te afetar, o importante é você ficar em pé e continuar movendo, andando para frente. É assim que as vitórias são feitas. Não importa o quanto você sofre, diz ele, não importa quanto a vida vai tentar te nocautear. O que você não pode fazer é apontar o seu dedo para os outros e dizer é por causa dele, por causa dela, por causa do meu pai que eu sou assim. Porque quem diz isso são os covardes e você é melhor do que tudo isso. Uma boa indicação para um filminho da tarde. O desdobramento da paciência é a resiliência, e sem a resiliência também não adquirimos fé. Portanto, a fé é adquirida com a paciência, a resiliência manifestada, vivida, mesmo quando ela é amarga, firmes prosseguindo adiante, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ele se aproxima de quem crê que ele existe, ele recompensa aqueles que o buscam, é o que diz o escritor de Hebreus para todos nós. E a pergunta que eu quero deixar então para você nessa primeira parte é: o que você espera? Pelo que você ora? Pelo que Deus tem testado a sua paciência? O que o Altíssimo colocou diante de você? E talvez você esteja sofrendo e até dizendo, foi o Senhor, Deus, foi o Senhor. Eu encontro às vezes algumas pessoas que têm medo de dizer esse tipo de afirmação, foi o Senhor, Deus. Mas como eu aprendi que essa palavra é libertadora. Porque é terrível você querer assumir uma culpa que não foi provocada por você. É como querer achar o pecado de Jó no livro de Jó. Tem gente que fica lá, eu tenho que entender um pecadinho dele, alguma coisa eu tenho que descobrir. E a Bíblia não fala nada. A Bíblia fala, quem fez isso foi Deus. Você gostando ou não, eu gostando ou não, quem fez isso foi Deus. No dia que eu aprendi isso, me libertei de mim mesmo. Falando, Senhor, foi o Senhor que fez isso, né? Eu não sei se um dia ele vai me dar um monte de bronca nisso, quem é você, menino, para falar isso, mas eu falo, Senhor, não fui eu. Me ajude a entender isso, me ajude a perceber, me ajude a discernir, eu não estou entendendo nada. Mas nesses momentos, parece que há um eco, um desejo de que Deus quer desenvolver a nossa fé, a nossa paciência. O que o Senhor tem pedido para você exercer essa paciência? Diante do quê?
Ou como anda, talvez você esteja no segundo nível, você está vivendo a resiliência, talvez firme, mantendo-se em pé, sendo golpeado pela vida, mas prosseguindo, dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu espero em Ti, mas talvez esteja praguejando todos. Do presidente da república, ao seu ex-chefe que te mandou embora, ao marido e esposa que você tem em casa, ou aquele que você não tem ainda, a vida. A consequência da paciência e da resiliência não é somente a fé, mas o crescimento que eu tenho que ter e que o Pai Celestial quer que eu tenha como servo, como homem, como mulher, para que eu deixe pegadas. Para que eu deixe pegadas, para que não só os meus filhos vejam e falem: papai passou por aqui e deixou isso para eu ver, mas para que aqueles que estejam ao meu redor vejam e falem: tem alguém ali que consegue esperar, que consegue crer, que consegue resistir aos golpes da vida. Porque, gente, quanto mais passa o tempo, parece que a nossa condição emocional de esperar e de levar as chibatadas da vida e prosseguir de pé diminui drasticamente. Nós estamos sendo rotulados como uma geração que não consegue reconstruir o que foi quebrado. Nós preferimos jogar fora e já ir para o outro e já ir para o próximo. Como igreja, nós também somos encorajados a desenvolver a paciência, espera daquilo que trabalhamos. Resiliência que nos mantém no combate, mesmo diante dos ataques e golpes. Nós temos diabos e gente para nos atacar, mas nós temos uma história de 75 anos de outros que já combateram esse combate, que guardaram a fé. Nós temos Jesus Cristo para nos ajudar, nós temos Jesus Cristo para nos inspirar, Deus encarnado, Deus morto, Deus ressuscitado. Você já parou para pensar na paciência que Jesus tem que ter para lidar comigo e com você? Na resiliência de me olhar olhando de novo, errando de novo e falar: vamos lá, mais uma chance, quem sabe agora? Ele viveu a paciência, ele vive a paciência. Eu acho que os céus é um grande divã. Eu acho que Deus está lá calmamente falando: eu tenho que também esperar aqui por esses meus filhos para que fichas caiam. E este Jesus, esse Deus encarnado, prometeu estar comigo e com você. E eu quero te encorajar a pedir para Ele: Jesus, me ajude, restaure a minha paciência, aumente a minha resiliência e, consequentemente, que a minha fé seja expandida para o louvor da Tua glória. Nós vamos ficar em pé, nós vamos cantar uma música que vai ser a nossa declaração de fé, declarando o nosso desejo de ir junto a Ele, junto ao Senhor. E enquanto você canta, traz para o seu coração os dramas das esperas, os dramas do continuar mesmo quando for difícil. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ter a paciência quando acharmos que a perdemos. Nos ajude a ter resiliência quando pensamos em fugir. Mantenha nos seus braços, abraçados por Ti, porque queremos esperar em Ti. Não esperar em homens, não esperar em condições, mas esperar em Ti. E que esperando em Ti a nossa fé cresça, para que possamos agradar a Ti, Senhor. E agradando a Ti, nos tornemos o que o Senhor quer de nós: filhos que acreditam no seu Pai, filhos que esperam no seu Pai, filhos que esperam no poder do amor do Pai, que tudo tem feito. Faz isso em nós, ajude-nos, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Cresçamos na paciência e na resiliência.